Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 8 de março, hoje é quarta-feira da segunda semana da Quaresma. Neste tempo quaresmal somos convidados à purificação do coração, à conversão de vida, a trilharmos o caminho do Senhor, para nos preparar bem para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós somos convidados para uma grande festa, nós vamos nos preparando, trazendo uma grande expectativa, às vezes compramos uma roupa nova, nós vamos nos preparando para bem viver aquele momento que tanto aguardamos. Vamos dizer de uma forma muito simplificada, o tempo da Quaresma é esse tempo de expectativa, de ir nos preparando para a grande festa, a grande solenidade que toca a nossa vida e história, o centro da nossa fé, a festa da Páscoa. Por isso, nós precisamos de roupas novas, nos alvejar no sangue do Cordeiro, de nos reconciliar com o Senhor e com nossos irmãos e irmãs, de dominar então os vícios, as inclinações de nossa vida, por meio então das práticas quaresmais. Que o Senhor nos ajude e nos conceda esta graça. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 28. Nós ainda, nesse dia 8, também temos a oportunidade de celebrar uma memória importante, a memória de São João de Deus. Então, que o Evangelho nos ilumine, nos ajude também a aprofundar um pouco mais esta memória. Então, o Evangelho está em São Mateus, capítulo 20, versículo 17 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada lhes disse: Eis que estou subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deveis ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo.
Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. São João de Deus. João nasceu em Portugal em 1495 e lá faleceu em 1550. Partindo dos valores do Evangelho, construiu um hospital para dar assistência principalmente aos doentes mentais e lançou bases da Ordem Hospitaleira de São João de Deus. Motivados pelo testemunho desse santo, aprendamos com a Eucaristia a sermos mais justos e humanos com todos, sobretudo no cuidado dos mais necessitados. Olha que testemunho extraordinário desse homem. Por amor, ele procurou edificar obras neste mundo para assistir, para cuidar de seus irmãos e irmãs, sobretudo os mais necessitados. Que o Senhor também nos ajude. Não vamos esperar por grandes obras, viu? Mas possamos desde já, com as pequenas ações da nossa vida, a se importar por nossos irmãos e irmãs, com os nossos irmãos e irmãs. A primeira leitura de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra no livro do profeta Jeremias e diz assim: naqueles dias disseram eles: vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Um sacerdote não deixará morrer a lei, nem um sábio o conselho, nem um profeta a palavra. Vinde para o atacarmos com a língua, e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Olha como que o ímpio, o maldoso, como a pessoa que tem rancor no coração, tem ódio, ela age. Vamos conspirar juntos contra Jeremias. Não é uma pessoa só, mas um grupo. Já que não pode morrer a lei, e o sábio também não vai perder o seu conselho, nem o profeta a sua palavra, então vamos atacá-lo com a língua. Não vamos prestar atenção em suas palavras. Então, Jeremias é o profeta de Deus, é a voz do Senhor. Profetos significa a voz do Senhor, a voz de Deus. Então eles querem fechar os ouvidos à voz de Deus. Mas, amados irmãos e irmãs, olha a oração de Jeremias, que também precisa ser a nossa oração no dia a dia. Atende-me, Senhor, ouve o que dizem os meus adversários. Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram uma cova contra mim. Lembra-te de que fui à tua presença para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira. Então, aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos pede com insistência já é uma prática que vem desde os antigos. Olha o profeta dizendo, olha o profeta falando: atendei-me, Senhor, atendei-me. Ele eleva uma oração, se lembra que ele foi à presença desse próprio povo que agora quer prejudicá-lo, para converter, para anunciar a boa nova. Talvez você vai dizer agora: Padre, eu não tenho a força e a palavra de um profeta. Reze. Padre, eu não tenho a sabedoria e a eloquência dos sábios. Reze. Padre, eu não tenho a coragem, eu não tenho o ânimo dos apóstolos, dos missionários. Reze. A oração tudo pode. Reze, e quando cansar, reze ainda mais, mas não desanime. Reze e confie no Senhor. O Salmo 30 traz como resposta: salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. É a compaixão, é a misericórdia, é o amor de Deus que nos salva. Então peçamos
que esse amor venha nos salvar, que Ele venha nos salvar. Olha o que diz ainda o salmista: retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. O Deus da vida é nosso refúgio, é o protetor da nossa vida, é o salvador de nossa história. Por fim, o Santo Evangelho, amados irmãos e irmãs, nos narra aqui no Evangelho de São Mateus o que poderíamos dizer como um dos anúncios da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está falando, Ele está subindo, Ele está indo para Jerusalém. Então, São Lucas faz questão até de pontuar: Jesus toma firme decisão de assumir a sua cruz, de ir para Jerusalém, para se entregar por amor a cada um de nós, e Ele não esconde isso. Ele fala abertamente aos seus discípulos, diferente das ocasiões da glória, dos milagres que Ele pede para que guarde. Aqui Ele fala abertamente: eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Olha, aqui nós estamos com o núcleo, o mistério da nossa salvação, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Esse é o mistério da nossa fé, onde nós vamos viver de uma forma muito mais intensa agora no tríduo pascal. Nós estamos nos encaminhando para isso, mas nós não podemos nos esquecer que em cada celebração da Santa Missa nós atualizamos este mistério, o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus fala disso e parece que os discípulos, os apóstolos do Senhor, eles não dão ouvido. Parece que eles estão meio anestesiados com toda essa realidade, não querem dar ouvido, sempre tem uma confusão. Primeiro São Pedro, que quer dissuadir, né? Jesus, não faça isso, não assuma isso para a sua vida. E agora a mãe dos filhos de Zebedeu, né? Tiago e João, vai ao encontro de Jesus e diz: olha, coloque os meus filhos em seu reino, um à direita e outro à esquerda. Jesus pergunta a eles: por acaso vocês podem beber do meu cálice? E eles falam: podemos. E o próprio Senhor confirma: vós bebereis o meu cálice, o cálice da cruz, dos sofrimentos cotidianos. Todos nós, enquanto discípulos, bebemos. Por isso nós precisamos ter coragem e ânimo para ir com o Senhor, para ir ao encontro do Senhor. Diante dessa situação, quando os demais apóstolos ficam sabendo que os dois irmãos querem ficar no lugar de privilégio, há uma confusão, há uma reviravolta. E Jesus ensina mais uma vez. O Senhor, em todos os momentos da nossa vida, Ele tem o desejo de nos ensinar. É uma oportunidade para nos ensinar. Os sofrimentos que nos aparecem são momentos de aprendizado. E olha o que Ele diz: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deveis ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Olha, Jesus não cancela. Ele não vai falar: olha, quem quiser ser o primeiro, tire isso de lado, pelo amor de Deus, não tem sentido. Deixe isso, não busque os primeiros. Mas olha o que ele diz: quem quiser tornar-se grande, se faça servidor, se faça pequeno. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Que seja então o primeiro a servir, que seja o primeiro a se doar, a se gastar. Por quê? Ele nos dá o motivo. Porque o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate, como preço a ser pago, em favor de muitos, de todos aqueles que abrem o seu coração a essa graça, de todos nós. Então, ânimo, coragem, que possamos nos fazer servos de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.